Olá, seja muito bem-vindo ao Ministério Água Viva, a sua igreja digital. Eu sou o pastor Darcio. E a Nilza, Nós estamos aqui para mais um. conhecendo mais a palavra de Deus para podermos viver mais esta palavra e cada milagre que Deus tem para você e para nós aqui também, para cada um de nós, com certeza. Nós convidamos você a entrar no Ministério Água Viva e entrando na página web ministérioaguaviva.net. Lá você vai ter a informação de todas as programações, os nossos vídeos todos gravados e também dos filmes que nós sugerimos para que você possa fazer uma sessão pipoca aí com a tua família, com seus amigos. E tem também a lojinha, né, para você poder ajudar a suportar esse ministério e também a parte que a gente pede para que você possa estar assim mantendo esse ministério para que mais e mais pessoas possam ouvir da palavra de Deus. Então entra também com recursos, entra com trabalho, entra com força de vontade e principalmente com as suas orações, que através desse ministério muito mais pessoas possam conhecer a palavra de Deus. É assim mesmo, em nome de Jesus, né? Se você quer ser um suporte nosso, fala com a gente, né? Nós estamos aqui para levar a palavra do Senhor. Bom, nós estamos aqui fazendo uma série de estudos sobre identidade cristã. E nós já falamos de uma série de temas e hoje nós começamos um novo tema. Nós vamos falar sobre o testemunho. O testemunho é alguma coisa que é ou que deve ser marcante na vida do cristão, né? Mas antes da gente falar sobre testemunho, nós temos que definir o que é testemunho. O significado de testemunho é que pode ser usado para comprovar a veracidade ou a existência de algo. Você passa a ser prova daquilo. É um registro que se faz com o intuito de fundamentar algo, geralmente uma passagem da própria vida, um testemunho religioso, uma comprovação. Enfim, o testemunho é aquilo que você viu e você viveu. Isso é o testemunho. Mas e o testemunho segundo a Bíblia? O que a Bíblia fala sobre testemunho? Testemunho é uma declaração ou um depoimento de alguém comprovando totalmente alguma coisa. Ele viu a coisa, ele participou da coisa. A testemunha cristã dá sinais ou evidências da sua experiência pessoal, vivenciada pela fé em Jesus. Não é algo que você ouviu falar, mas algo que você participou, que você foi o protagonista. De modo geral, o testemunho cristão é o relato da vida ou da conversão da pessoa que confessa crer em Jesus Cristo. A fé e arrependimento de pecados. Pecados como maus hábitos, falhas de caráter, vícios e coisas desse tipo. Livramentos, curas de dores físicas e emocionais, respostas de pedido de oração. São algumas das mudanças que o Senhor faz ao longo da nossa vida, ao longo da nossa caminhada com Ele. E isso a gente tem que testemunhar, cada uma dessas situações. A conversão para Deus estabelece uma novidade de vida, tal que não deve passar desapercebido. Se é uma novidade de vida, se você está nascendo de novo, deve gerar um testemunho isso, né? Precisa ser demonstrado e comunicado ao mundo a transformação que Jesus está fazendo na minha vida e na tua vida também. Isso é o testemunho. Relatar uma coisa que é verdadeira, não é um relatar um eu sinto ou eu acho, não, é relatar a convicção e relatar o que acontece de verdade, né? Não tem mais o que falar. Ou eu penso, não, você vive, né? Então, o testemunho é algo daquilo que você
viveu, vive e alguma coisa que você vai viver, porque o testemunho ele vai se renovando. A cada dia nós temos uma nova vida, nós temos novas experiências com o Senhor Jesus e a gente tem testemunhos, São fatos. são fatos, coisas que realmente realizam na nossa vida. E como testemunhar a fé? Testemunhe demonstrando e falando daquilo que Jesus Cristo fez na sua vida. Não na vida do outro, mas na sua vida. Não daquilo que você ouviu falar, mas daquilo que você viveu. Aquilo que ele fez, aquilo que afetou a tua vida, aquilo que ele fez com amor. O testemunho é importante porque o mundo precisa conhecer a verdade. Quem é Jesus e o que ele fez, faz e o que ele vai fazer ainda. Então, isso é como nós devemos, como cristãos, testemunhar. E muitas vezes as pessoas que estão à sua volta, você não precisa falar, relatar, mas as pessoas vão ver, né? Como você fala, nos seus hábitos, seus caráteres, na forma de você falar, nos seus vícios, quantas coisas nós temos transformados, não por nossa força, mas porque Deus trabalha na nossa vida. Através da orientação do Espírito Santo, através da força que o Espírito Santo dá para nós e nos capacita. E a cada dia a gente vai vencendo uma nova etapa, né? Ou seja, testemunhar é falar a verdade. E É, contra fatos não há argumento. exatamente. Então, nós temos que falar a verdade. Então, por exemplo, se você teve uma experiência com Deus, essa é a sua experiência. Ninguém pode dizer que isso não é possível. Ninguém pode dizer, não, eu não acredito. Pô, pode até não acreditar, né? Pode até não acreditar. Mas o que é importante, o que é importante é que você é, tenha tido essa experiência com Deus, uma experiência marcante, uma experiência que isso vai virar um testemunho para você. Nós temos alguns exemplos, nós não vamos dar muitos exemplos, mas nós temos alguns exemplos de testemunho que foram colocados no Antigo Testamento, né? Muitos testemunhos acerca da sua fé em Deus, de milagres que Deus fez, das palavras, das mensagens recebidas da parte de Deus. Primeiro, os primeiros profetas, alguns mensageiros e até alguns reis deram testemunho da sua confiança da lei e dos feitos de Deus. E nós vemos isso num monte de lugar, num monte de lugar. Então nós vemos as diversas classes de pessoas que Deus usa para que possam ser testemunhas. Ou seja, tem alguém especial? Não, o especial é a pessoa. Não importa o seu cargo, não importa o seu nível escolar, não importa a sua posição social. Ou seja, Deus usa quem Ele quer. E a gente vê no Antigo Testamento, vamos ver também no Novo Testamento, testemunhos de pessoas que foram marcadas pelo poder de Deus, foram marcadas por uma palavra, por uma atitude, por uma ação, por uma cura, por alguma coisa. E nós vamos ver uma a uma. Como você tinha comentado na conversão. Ou seja, quando nós temos um encontro pessoal com Deus, esse encontro com esse Senhor Todo-Poderoso, nossa vida é transformada. Então, esse encontro já é marcado por o sobrenatural, uma experiência que cada um vai ter e não tem como negar, né? E isso é um testemunho. Uhum. Ou seja, a tua conversão, a tua experiência, quando Deus falou com você, eu não sei como foi a sua, eu sei como foi a minha. E ninguém pode contestar, né? Eu quero dizer que durante toda a minha vida, algumas pessoas quiseram contestar essa experiência. Mas hoje eu entendo assim, olha,
você não acredita? Não precisa, a experiência é minha, né? O testemunho é meu. Se você quer acreditar, bem, se você não quer acreditar, porque na verdade o testemunho é algo pessoal. Então eu não posso dar um testemunho de alguma coisa que passou na vida da Nilza. Eu tenho que ter um testemunho meu. Eu posso presenciar o fato na vida dela, mas na verdade o testemunho é dela e não meu. E o que é bom e o que faz sermos melhores a cada dia, na verdade, nós não queremos guardar para nós mesmos. Muito pelo contrário, a divulgar e levar para as pessoas as coisas boas que acontecem e compartilhar, não é? Quando a gente fala de compartilhar as coisas, então compartilhar com as pessoas todo esse sobrenatural que Deus age, nos fala, que nós sentimos. Então a gente quer colocar isso em palavras para que as pessoas vejam também. E muitas vezes a gente fica esperando que um testemunho seja algo sobrenatural. Nem sempre é algo sobrenatural. Você pode dar o testemunho de um livramento que você escorregou e não quebrou uma perna, não caiu. Isso é um testemunho. Olha, Deus me segurou, os anjos me seguraram ali, porque realmente eu não tinha onde me segurar e eu não caí. Isso é um testemunho. Agora você vai falar assim: ah, mas isso foi sobrenatural. Para a tua vida foi, porque se você cai lá, você ia se arrebentar, né? Para a tua vida foi. Para minha vida pode ter sido, sabe que isso aí foi só Um um escorregãozinho. escorregãozinho e passou tudo bem, né? Passou tudo bem. Agora, nós não podemos perder de vista que o testemunho é algo verídico, é algo que não se inventa, não é historinha. Historinha sem H, né? História sem H É, é, história sem H, é é. história sem H é história da carochinha, né? Não, mas é algo que você vivenciou, você vivencia, é algo que Deus fez na tua vida. Então, o cristão, essa identidade de testemunho na vida do cristão, ela é fundamental. Muitas vezes a gente vê alguns testemunhos de pessoas falando assim: ah, então, quando eu me converti, e quanto tempo faz que você se converteu? Ah, tem 30 anos. Ah, e daí? Então, aí aconteceu isso, e aí eu aceitei a Jesus. Ah, ok. E Nada. nada. Peraí, você está há 30 anos, 20 anos, 10 anos, nada aconteceu? Meu, Vamos precisar rever nossos de, conceitos. de verdade, você tem que começar de novo. Levanta a tua mão direita aí, aceita Jesus e começa de novo. Por quê? Porque nós temos que ter um testemunho diário com Deus. Um testemunho diário. Testemunho diário não é um testemunho sobrenatural, né? Mas nós temos livramentos diários, nós temos o dom da vida diário, nós temos tanta coisa que Deus nos dá diariamente. Eu me converti há 20 anos, 30 anos atrás e aqui eu estou. Para com isso. Eu creio num Deus de ação, né? Um Deus que move montanhas, um Deus que move as águas, um Deus que faz o sobrenatural. E o sobrenatural, ainda que você não acredite, se você está me ouvindo, se você está me vendo hoje, é porque você está vivo, né? Isso é o sobrenatural. Você continua vivo e eu Isso. continuo vivo, Amém. né? Até quando? Até quando Deus quiser. Então, esse é o testemunho. E muitas vezes o que nós vemos em muitos cristãos, principalmente com o advento da tecnologia, a gente vê muitos cristãos postando vídeos e testemunhos de outras pessoas. O testemunho é bom para edificar a vida das pessoas? Sim, ele é bom. Mas e o teu testemunho? E muitas vezes são testemunhos que nem são tão verdadeiros, que se você vai buscar, você vai ver que não são verdadeiros. Mas vamos ver aqui alguns testemunhos que
o Senhor nos traz aqui no Antigo Testamento? Só para a gente começar a falar um pouco de testemunho. A gente vê o testemunho de Abel, né? Abel era filho de Adão, um dos dois dos filhos de Adão. Abra sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 11, versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Ou seja, se você lembra da história lá de Caim e Abel, você você vai ver, ou você vai lembrar que Caim tinha uma certa rivalidade com Abel. Por quê? Porque o Senhor aceitava o sacrifício de Abel, mas não aceitava o sacrifício de Caim. Por quê? Porque o sacrifício de Abel era o testemunho que ele tinha. Um testemunho de amor, de dedicação, de reverência a Deus, de confiança em Deus. Então, esse testemunho de Abel, esse sacrifício, isso que Abel fazia, ele testemunhava aquilo que Deus estava fazendo na vida dele. Então, ele tinha o quê? Prazer. Ele tinha o quê? Amor. Ele tinha uma dedicação com esse Deus que era um negócio tremendo. Tanto é que, se você vai lá no livro de Gênesis, você vai ver lá em Gênesis capítulo 4, você vai ver toda a história, e você vai ver que Abel ele tirava o melhor. Caim traria uma oferta, mas Abel tirava o melhor. Esse é o testemunho. E quando você vê aqui o escritor de Hebreus falando, né, que esse testemunho fala ainda hoje. Ainda hoje. O quanto nós aprendemos com esse testemunho. Nós estamos dando porque é obrigação, nós estamos dando as sobras, ou nós estamos dando porque todo mundo dá, né? Qual a nossa motivação, nosso coração Ou seja, nessas o coisas. teu testemunho, aquilo que você faz, que é um testemunho diante do Senhor, é o que vai motivar a tua vida e a vida das pessoas em conhecer mais, em ter essa intimidade maior. Então, na verdade, o nosso testemunho é fundamental. E a gente vê aqui Abel dando o testemunho dele na oferta. Você pode dar na oferta, você pode dar no serviço, você pode dar no agradecimento, você pode dar um testemunho de tantas formas. E aqui, quando o escritor dos Hebreus ele fala sobre esse sacrifício, ele não fala dizendo que Abel era melhor que Caim. Ele fala que Abel tinha um testemunho e Caim não, porque era a forma em que Abel se colocava. E na verdade nós vemos que quanto mais a gente se parece com Deus, mais o nosso caráter fala sobre esse Deus a quem nós servimos, né? E Caim falava muito ao contrário. Ah, eu estou servindo porque eu tenho que servir, então porque minha família vai, ou pelas coisas assim, né? E a excelência, Deus faz tudo excelente, Deus faz o melhor. Senão Deus não teria se feito homem, né? Jesus se fez homem, um perfeito sacrifício por cada um de nós. Se ele mandasse qualquer Zé Mané assim, sem preparo, sem fidelidade, sem nada, imagina, não ia pagar nada. E Seria nós não só, teríamos hoje a salvação é, que temos. seria só mais um morto, né? É, Mais um morto na cruz. A gente vê aqui também o testemunho de Moisés, lá em Atos capítulo 7, versículo 37. foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Ou seja, Moisés ele deu testemunho a Faraó e também ao povo de Israel acerca do Deus da sua salvação, o Deus que tinha falado com eles. Se você vai lá em Deuteronômio, capítulo 29, você vai ver esse chamado, né, que Deus fez para Moisés. São atos
são atos de testemunho que Moisés teve, tanto com o faraó quanto com o povo de Deus, né? Então, também profetizou acerca de Jesus Cristo. Então, Moisés, naquele tempo, ele já estava profetizando. E, Muito antes da vinda de Jesus, ele já estava falando o que Deus tinha dito a ele, né? ou seja, um testemunho. Um testemunho daquilo que Deus tinha feito na vida dele, não na vida de outro. Isso é importante a gente falar. Nós temos também o testemunho de Josué e Caleb, que está lá em Números, capítulo 14, versículos de 6 a 8. E Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram, perdão, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra, pelo meio da qual passamos a espiar, é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Se você lembra dessa passagem, é, 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 Moisés havia mandado 12 espias, 12 pessoas para olhar a terra, 12 príncipes, um de cada tribo, e dentre eles estava Josué e Calebe. E 10 disseram: Meu, olha, a terra lá tem gigantes. Eles só viram problema, só viram problema. Josué e Calebe não. Eles viram, eles testemunharam aquilo que Deus estava dando para ele. Esses dois, que eram dois exploradores, deram um testemunho da terra que foram espiar. Eles viram alguma coisa lá, então eles testemunharam. Depois de possuírem a terra prometida, Josué também testemunhou que ele e a sua casa serviriam ao Senhor. Ou seja, ele testemunhou aquilo que eles viram, eles testemunharam sem medo daquilo que eles tinham visto. Ah, mas tinha um gigante. Querido, eu não importa, não importa qual é o gigante, se Deus prometeu aquilo para você, ele vai te dar. Eles não foram tímidos e muitas vezes nós não conseguimos ter testemunho na nossa vida pela nossa timidez, pelo nosso medo de querer enfrentar alguma coisa que você fala assim, ah, eu estou tão cômodo e para que eu vou? Pois é, para que você tenha um testemunho. E reconhecer a esse Deus que nós servimos, porque uma coisa que ele fala que é muito interessante é: se Deus se agradar de nós. Então, se nós somos agradáveis a Deus, então, se a nossa vida reflete esse Deus que nós servimos, né? Se tudo que nós vivemos reflete a esse Deus que pagou um preço tão caro por nossas vidas. Ou seja, eles testemunharam daquilo que eles viram, testemunharam com fé. Fé. Eles tiveram fé. Meu, essa aqui é a terra que Deus deu, é essa aqui, então não importa. Essa aqui, essa Com terra, gigante ou sem gigante, com gigante ou sem gigante, é nossa e acabou, né? amém. Nós vemos o testemunho de Davi também, registrado lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículos de 34 a 36. Respondeu Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando viu um leão ou um urso e tomou um cordeiro de rebanho, eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Esse incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Ou seja, Davi já tinha tido uma experiência, ele testemunhava aquilo que Deus tinha feito na vida dele, né? Durante o cerco dos filisteus, quando Golias afrontava o exército de Israel, Davi se dispôs a enfrentá-lo.
Embora fosse bastante jovem, deu testemunho de como Deus o tinha livrado de um leão, de um urso, e que confiava que o Senhor o ajudaria contra o gigante também. Ou seja, ele deu testemunho da fidelidade de Deus na vida dele. Ele deu testemunho da presença desse Deus na vida dele. Ele deu testemunho do cuidado. Cuidado que Deus teve com ele. Um leão e um urso. Então, se Deus cuidou dele com um leão e um urso, não vai cuidar dele com um gigantinho aí? É verdade. Hum? E esse a gente vê assim como Deus coloca a mão sobre um simples pastor, além de ser o mais novinho dos irmãos, era que ficava lá só pastoreando as ovelhas, achando que Deus pode capacitar. Então esse é um milagre, né? E ele testemunha para as pessoas, olha, é isso aí mesmo, né? Que Deus fez tudo isso, que Deus é esse. Então quem sou eu para duvidar de um Deus como esse? É assim. Nós vemos também o testemunho de Ana, né? Ana, mãe de Samuel. Está lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 26 e 27. E disse ela: Ai, meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Se você conhece um pouco a história, você pode ir lá em 1 Samuel, capítulo 1 e começar a ler, você vai ver que ela tinha um espinho na carne, né? Ela tinha um espinho na carne, porque ela não, ela era estéril, ela não podia engravidar, e ela clamou ao Senhor e o Senhor deu para ela. Então ela está testemunhando. Ela está testemunhando depois de orar com amargura de alma, pedindo um filho. Ana pôde testemunhar o que Deus lhe fez, né? E você pode ver lá em 1 Samuel capítulo 1 e capítulo 2, você vai ver o testemunho dela, como Deus trabalhou na vida dela, como Deus fez um milagre. Ela é estéril, ser mãe de filho. Um filho que, depois que ela desmamou o filho, ela entregou para Eli, né, o sacerdote Eli, para que ele servisse na casa do Senhor. Então, é um testemunho, testemunho poderoso. E uma atitude de gratidão, né? Pois é. Então vem assim, não vem só em palavras, mas a atitude dela de consagrar o filho dela a servir ao templo. Essa consagração foi um testemunho, um ato de testemunhar a gratidão por um Deus que fez um milagre, onde todos falavam que não e Deus ouviu o coração dela. Ou seja, o teu testemunho ele deve ser seguido de um coração grato, né? O teu testemunho ele deve ser encarado como a fidelidade que Deus tem. Apesar de você e eu não sermos tão fiéis a Deus, Ele é fiel e Ele cumpre aquilo que Ele promete nas nossas vidas. Um outro testemunho que é bastante interessante é daquela menina que foi levada como escrava, que está lá em 2 Reis, capítulo 5, versículos 2 e 3. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Ou seja, ela estava como escrava, mas ela estava ali testemunhando o que Deus podia fazer. Ela testemunhou de um Deus que cura, de um Deus que transforma. E Naamã tinha lepra. E aí tem toda a história que você pode ver lá no capítulo 5, 6 e 7 de 2 Reis. Você pode ver que como desenrolou isso aí. E aí a gente vê aqui o quê? A gente vê Naamã testemunhando sobre sobre essa cura. Em 2 Reis, capítulo 5, versículos 15 a 17.
voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém, ele disse: Tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: Se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto em sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Ou seja, você vê a gratidão e o testemunho de Naamã, porque ele queria levar a terra, oferecer sacrifício lá onde ele vivia. Ou seja, essa história milagrosa da cura de Naamã, ela só pôde acontecer por quê? Porque teve o testemunho da menina. Um testemunho de um Deus que cura, de um Deus que salva, né? Ou seja, todo testemunho tem um propósito. Então, ainda que seja para outras pessoas, o seu testemunho seja algo muito pequenininho, algo assim que não faz tanta diferença assim, para alguém vai fazer diferença. Assim como fez para Naamã. E a menina testemunhou de um profeta, testemunhou de um Deus que curava através daquele profeta. Se ele tivesse lá, ele seria curado. E Naamã foi lá. E é uma coisa bonita que a gente fala para as pessoas poderem crer, elas têm que ouvir falar. E se nós não falamos o que é, como as pessoas vão saber o que tem que fazer? Então, nós temos que falar, sim, nós temos que dar testemunho. E é bonito porque ela não guardou o testemunho para ela, muito pelo contrário, ela foi com ousadia, porque ela era escrava, né? Então, assim, nós temos que falar, sim, assim como o ministério Água Viva fala da palavra do Senhor e a gente sabe que essa palavra chega por lugares onde nós nem imaginamos. Então, nós temos que falar sim. E cada um de nós aqui temos um propósito. Deus tem colocado no nosso coração. Então, vamos lá. Ou seja, teve testemunho de Naamã, porque teve testemunho da escrava. Então, o teu testemunho pode gerar outros testemunhos. Amém. Assim Então, é. por isso nós temos que, de verdade, testemunhar aquilo que o Senhor tem falado ou tem feito na nossa vida. Um outro testemunho é do rei Nabucodonosor, que está lá em Daniel, capítulo 4, versículo 37. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. O rei da Babilônia ele testificou a sua experiência com Deus. Ele teve uma experiência marcante. Se você ler o capítulo 4 de Daniel, você vai ver. E depois ele fez o quê? Ele reconheceu que Deus é justo, que Deus corrige, que Deus ama ao homem, mas ele despreza os arrogantes. Deus é poderoso, ele reconheceu que Deus é rei, que Deus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Isso é testemunho do que ele passou. Se você é, é, ler lá o livro de Daniel, você vai ver até onde ele chegou, porque ele era tão arrogante, até onde ele chegou, a ponto de comer grama, né? Comer pasto. Ou seja, ele teve um testemunho maravilhoso e o teu testemunho pode transformar a vida de outras pessoas também. Por isso, não podemos guardar, né? Como diz a parábola também, colocar uma luz brilhante, colocar lá embaixo da cama para ficar escondida. Não, tem que sair para o mundo e brilhar, brilhar a luz desse Deus Todo-Poderoso nas nossas vidas, através das nossas vidas. É, através do seu testemunho, do meu testemunho, não? Nós temos que dar testemunhos. Agora, o Senhor, ele dá
um testemunho diário para nós, porque a nossa transformação de vida, de velho homem para o novo homem, o nosso novo nascimento, é um testemunho diário. Então, eu não posso falar quando eu me converti em 1814. Não, você tem um testemunho diário, porque você está num processo de transformação. E esse processo de transformação é o testemunho que você e eu temos na nossa vida. Um outro testemunho que a gente vai ver também é o testemunho de Esdras e de Neemias, que está lá em Neemias capítulo 8, versículos de 8 a 10. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor é a vossa força. Se você ler todo o livro de Neemias, eu recomendo que você leia um livro pequenininho, mas é um livro poderoso. Você vai ver lá no capítulo 1, chamado de Neemias para livrar o povo. Ele estava numa condição muito boa, né? Aqui ele já tinha reconstruído os muros de Jerusalém, então ele já estava numa outra condição. O testemunho transforma a nossa vida. Os testemunhos, ele vem para fazer transformação de vida. Esdras era um sacerdote, e Neemias era somente um copeiro do rei, lá na Pérsia, e tornou-se o governador de Israel, uma autoridade enviada para reconstruir os muros de Jerusalém. Deus te coloca em honra para que você possa testemunhar das maravilhas que ele fez, faz e das maravilhas que ele fará por você. Este é um homem de oração, obediente, um homem patriota, um homem corajoso, um homem perseverante. Não importava todas as situações que estavam. Se você ler todo o livro de Neemias, você vai entender a perseverança dele, a obediência dele naquilo que Deus colocava na vida dele. E o testemunho de renovação, o testemunho de renovação dele. Ou seja, após o exílio, o bom testemunho desses homens deu início a uma reforma estrutural e espiritual no meio do povo de Deus. Então, muitas vezes, o teu testemunho ele pode provocar uma transformação, não só material, mas uma transformação espiritual nas outras pessoas. Então, nós temos que estar testemunhando e estar mostrando para as pessoas o que Deus faz na nossa vida. Muitas vezes a gente evita testemunhar porque alguém vai ficar com inveja. Querido, a inveja não vai pegar nos filhos de Deus, né? Ou alguém vai pensar que você é soberbo, que você é arrogante, que você é metido. Não, não importa o que pensem. O que importa é a tua relação com Deus. É você estar testemunhando aquilo que Deus tem na tua vida, ou tem feito na tua vida, né? E tem de bom ânimo, porque tudo vai cooperar para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, por mais que você possa temer alguma outra pessoa, nós temos que ter a convicção que nosso Deus é maior e mesmo que as coisas estejam difíceis, né, é o que a gente vai estar falando desse Deus Todo-Poderoso que sobrepassa todas as coisas. Esse Deus é tremendo. É um Deus tremendo, é um Deus tremendo. E essa marca do testemunho é uma das identidades do cristão.
Se você é cristão e não tem testemunho, você tem que rever o teu cristianismo. Se você é cristão e você tem um testemunho lá de 1800, você tem que rever a tua relação com Deus. Então, os estudos que nós fazemos aqui é para que a gente aprenda o que diz a palavra e aprenda a aplicar na nossa vida. Então, você e eu, nós temos que aplicar isso na nossa vida, né? E ver aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Nós vamos parando por aqui e a gente volta na semana que vem com a segunda parte falando sobre testemunho. Eu te espero na próxima quinta-feira, nessa mesma bate-hora, nesse mesmo bate-canal, né, para que nós estejamos vendo mais essa característica da identidade de um cristão, o testemunho. Obrigado por você estar com a gente até aqui e que você possa estar conosco no próximo domingo, onde nós vamos ter o culto da família e você é o nosso convidado. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Tenha um final de semana poderoso, cheio da força, da unção e do poder do Senhor, em nome de Jesus. Fica na paz. Tchau, tchau.